catolicismo é uma das maiores e mais influentes religiões do mundo. Ele é considerado a primeira corrente a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, até o surgimento da Reforma Protestante na Idade Média, que cria outras interpretações. Mas ainda hoje congrega bilhões de fiéis e é regido por algumas das mais antigas e poderosas instituições da história da humanidade: o Vaticano e o Papado. Como qualquer outra entidade humana, a Igreja Católica e seus representantes políticos não ficaram livres de se envolver em escândalos ao longo dos anos. Com uma história de mais de 2000 anos, existem muitas disputas, controvérsias, conflitos e polêmicas que envolvem tanto a sede administrativa, o Vaticano, como seus representantes, especialmente os papas, que são os maiores líderes, aqueles que supostamente seriam escolhidos por Deus e teriam a missão de sustentar a ponte, a conexão entre a terra e o céu. Mas como os ensinamentos de Jesus, um homem pobre, filho de um carpinteiro e que pregava descalço, se transformou em uma instituição tão rica e cheia de contradições? Quais são os embasamentos bíblicos que justificam a liderança política e religiosa dos papas? Quais foram os piores representantes da história e como a organização tem lidado com as polêmicas que surgiram nos últimos anos? Fique conosco para conhecer as respostas destas e de outras perguntas. Afinal, o que a Igreja não quer que você saiba sobre os papas? Vamos começar com um questionamento que muitos se fazem. Por que é escolhida uma pessoa para ser o representante de Deus na Terra como Papa? Quais são as bases bíblicas para eleger um único líder que controla a religião no mundo todo, concentrando sobre si tanto poder? Bom, a passagem bíblica mais usada para fundamentar isso está em Mateus 16, versículos 18 e 19. Jesus conversava com alguns de seus discípulos quando decide perguntar para Simão, como era chamado até então, o que ele respondia quando lhe perguntavam quem era ele. Isto é, o próprio Jesus. O apóstolo, que deixou sua função como pescador para seguir o Cristo, respondeu dizendo que ele era o Messias, filho enviado pelo Deus vivo. A passagem que mencionamos é a conclusão de Jesus, momento em que ele muda o nome de Simão e lhe confere sua missão. Ele diz assim: por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Ora, essa função atribuída pelo Cristo é extremamente importante, concorda? Por isso, Pedro é considerado o primeiro líder da igreja primitiva, o primeiro papa, e tem esse poder conferido por Jesus de ser a conexão entre o divino e o humano, entre o céu e a terra. Seu papel seria fazer uma ponte entre essas duas instâncias. Por isso, seu cargo também é chamado de pontífice, pois significa o construtor de pontes. Segundo a tradição católica, Pedro teria viajado até Roma em seu itinerário de evangelização, onde foi martirizado por seguir e divulgar os ideais cristãos. Ele teria sido morto e sepultado no Circo de Nero, local que ficava fora dos muros romanos e onde mais tarde seria construída a Basílica de São Pedro, maior símbolo arquitetônico da história do Papado, do Vaticano e da Igreja Católica. No entanto, tudo isso faz parte da versão oficial, contada pela tradição católica, mas não é um consenso entre os cristãos e os historiadores.
Muitos dizem que Pedro, na verdade, nunca viajou para Roma e que não há embasamentos bíblicos suficientes para justificar a adoção de um único líder centralizado para administrar todos os preceitos, decisões, patrimônio, enfim, tudo que seja ou seria relacionado à igreja. Essa versão dos fatos defende que os primeiros séculos do cristianismo foram marcados por uma estrutura eclesiástica descentralizada, com comunidades locais lideradas por bispos. Assim, a ascensão do papado como uma instituição centralizada teria começado a se desenvolver no século IV, em grande parte graças à influência do imperador Constantino. Constantino teria se convertido ao cristianismo depois de ter sonhado com uma cruz que estampava os dizeres: sob esse signo vencerás. No dia seguinte, ele mandou que todos os soldados pintassem o símbolo cristão em seus escudos, e eles, de fato, venceram uma batalha muito importante. Daí em diante, o imperador desempenhou um papel significativo na legitimação e promoção da religião cristã dentro do Império Romano. Por exemplo, em 313 d.C., ele promulgou o Édito de Milão, que concedia liberdade religiosa aos cristãos e encerrava a perseguição religiosa. Posteriormente, em 325 d.C., convocou o Concílio de Nicéia, que estabeleceu importantes doutrinas da fé cristã e marcou um ponto de viragem na história do cristianismo. Constantino desempenhou um papel crucial na unificação da Igreja e do Estado. Ele construiu a primeira basílica cristã em Roma, onde teria sido sepultado São Pedro, estabelecendo as bases para o que viria a ser conhecido como a Cidade do Vaticano. Além disso, Constantino concedeu ao Papa Silvestre I uma série de privilégios e terras, solidificando a posição do Papa como uma figura de autoridade dentro do Império. Essa relação entre o papado e o poder imperial romano estabeleceu um modelo de colaboração entre a Igreja e o Estado, que moldou a história da Europa durante séculos. O papado continuou a crescer em influência e autoridade, eventualmente tornando-se uma das instituições mais poderosas da Idade Média. O Vaticano tornou-se o centro espiritual e administrativo da Igreja Católica, e o Papa, como seu líder, exercia autoridade não apenas sobre questões espirituais, mas também sobre assuntos políticos e sociais. Todo esse poder investido sobre o papado fez com que ele se tornasse um cargo cobiçado, o que colaborou para que sua função tenha sido desvirtuada de seus princípios e propósitos ao longo dos séculos. Vamos conhecer alguns exemplos dos piores e mais controversos papas que a Igreja já teve. Começando por Estevão VI, que foi o sumo pontífice entre 896 e 897. Ele foi eleito em meio a um período turbulento na história do catolicismo, marcado por intrigas políticas e rivalidades entre famílias nobres de Roma. O ponto central do seu pontificado foi o julgamento do seu antecessor, o Papa Formoso. Estevão VI, influenciado por membros da nobreza romana que eram hostis a Formoso, convocou um sínodo em janeiro de 897 para julgar o antigo Papa. Só que havia um pequeno problema. Formoso já havia falecido há mais de 7 meses. Mesmo assim, seu corpo foi exumado, colocado no trono com suas vestes oficiais e levado a julgamento, compondo o episódio que ficaria conhecido como o Sínodo Cadavérico. Estevão VI, agindo como promotor, interrogou o cadáver e o acusou de uma série de crimes, incluindo perjúrio, violação da lei canônica e usurpação do papado. Formoso, claro, não pôde se defender. O resultado do julgamento foi uma condenação póstuma.
Os decretos e as ordenações do antigo Papa foram anulados, seus dedos foram cortados e ele foi despojado de suas vestes papais. Formoso foi excomungado e seu corpo foi jogado no rio Tibre, pois essa era uma prática comum aos criminosos da época. No entanto, a ação de Estevão VI causou repúdio em muitos círculos, tanto dentro quanto fora da igreja. Ficou claro que ele estava agindo por inclinações políticas e não religiosas. Seu papado foi curto e terminou tragicamente. Após o sínodo, Estevão VI foi deposto e aprisionado, e alguns meses depois foi morto em sua cela. Bom, vamos agora ao Papa João XII, tido como um dos mais polêmicos da história da Igreja. Ele esteve no cargo entre 955 a 964 e ascendeu ao papado com apenas 18 anos, tornando-se um dos pontífices mais jovens de todos os tempos. No entanto, o que poderia ser considerado fonte de energia e renovação, na verdade, foi o combustível para uma série de comportamentos imaturos e imprudentes que logo se tornaram fonte de escândalo. Conhecido por sua vida pervertida e por sua moral altamente questionável, a má reputação de João XII logo se espalhou. Ele foi acusado de promover festas e orgias no Palácio Apostólico e de nomear amantes como cardeais. Além disso, há relatos de que ele teria cometido incesto e até mesmo ordenado o assassinato dos seus oponentes políticos. O comportamento escandaloso de João XII atraiu a indignação de muitos líderes eclesiásticos e leigos, que viam sua conduta como uma afronta aos princípios cristãos e à dignidade papal. Seus críticos chegaram a acusá-lo de ser o anticristo devido à sua conduta depravada. Além das questões morais, o papado de João XII também foi marcado por conflitos políticos e militares. Ele buscou alianças com diferentes governantes e, em alguns casos, acabou se envolvendo em disputas violentas. Sua imprudência política e sua incapacidade de manter a estabilidade na religião contribuíram para o enfraquecimento da autoridade papal. Ele morreu prematuramente aos 27 anos, provavelmente por consequências de seu estilo de vida libertino, deixando um legado de escândalo e crítica atrás de si. Seu papado foi um exemplo claro dos desafios enfrentados pela Igreja quando líderes inadequados assumem o cargo mais elevado. Após sua morte, a Igreja buscou restaurar sua reputação e reafirmar sua autoridade moral. Mas as consequências do papado de João XII continuaram a ecoar por muitos anos. Isso também aconteceu após o pontificado de Bonifácio VIII, que esteve à frente da instituição de 1294 a 1303. Ele é considerado por muitos o Papa ateu e também teve um governo marcado por controvérsias que abalaram profundamente a autoridade papal, principalmente por conta dos embates políticos que criaram graves tensões por toda a Europa. Uma das polêmicas mais notáveis deste Papa foi o conflito de poder com o rei Felipe IV da França, conhecido como Filipe o Belo. Este conflito surgiu em grande parte devido às tentativas de Bonifácio VIII de afirmar a supremacia do papado sobre os reis e príncipes europeus em questões temporais, como a cobrança de impostos e o controle sobre a nomeação de cargos eclesiásticos. Filipe IV, que buscava consolidar o poder real e expandir a autoridade do Estado sobre a Igreja, resistiu às demandas de Bonifácio. Isso levou a um impasse que culminou na convocação do Concílio de Roma em 1302, onde o Papa emitiu a bula Unam Sanctam, reivindicando a supremacia papal sobre os assuntos espirituais e temporais, afirmando que toda a humanidade estava sujeita ao Papa. O confronto atingiu seu ápice
com a prisão do Papa em Anagni, em 1303, por emissários do rei. Embora Bonifácio tenha sido posteriormente libertado por uma revolta popular, a experiência abalou profundamente sua autoridade e sua saúde. Ele morreu pouco depois, em circunstâncias controversas. Além do conflito com Filipe IV, o papado de Bonifácio VIII também foi marcado por controvérsias internas, incluindo acusações de nepotismo e simonia, bem como disputas com outros líderes europeus e mesmo com membros do clero. Algumas fontes ainda afirmam que este Papa teria afirmado que nunca existiu Jesus e a hóstia é só água e farinha, maculando os maiores princípios da Igreja Católica: a existência de Jesus Cristo, Redentor da humanidade, e a Santa Eucaristia, transubstanciação do pão no corpo de Cristo que se faz presente no meio de nós. Tudo isso nos faz perceber como a sede de poder do ser humano é capaz de desvirtuar nossos próprios princípios, manchando até aquilo que deveria ser a máxima conexão entre Deus e o homem. Porém, nós falamos das polêmicas que ocorreram há muitos séculos. Mas e as mais recentes? Bom, depois de vários escândalos e das rupturas provocadas pela Reforma Protestante, o papado se tornou um cargo cada vez mais administrativo, discreto, que ainda possui seus poderes, claro, mas com comportamentos muito mais sóbrios do que aqueles que acabamos de ver. Isso contribuiu para que os papas se tornassem figuras frias, distantes, alguém a quem era preciso obedecer, mas que praticamente não se sabia a respeito. Essa postura só foi mudar com João Paulo II, considerado o Papa Pop, que assumiu o cargo em 1978 e o manteve até sua morte em 2005. Ele teve um papel fundamental na difusão da fé cristã, pois soube aproveitar o surgimento e aperfeiçoamento dos meios de comunicação e a crescente globalização para difundir sua imagem e os princípios cristãos. Ele viajou para inúmeros países, foi determinante em diversas decisões políticas que culminaram em tratados de paz e trabalhou para a unificação da Igreja e na resolução dos conflitos internos que já duravam muitos séculos. Ele teve o terceiro papado mais longo da história e foi santificado em tempo recorde. Apenas 26 dias depois de sua morte, foi aberto seu processo de canonização, que geralmente só pode ocorrer após 5 anos da morte do candidato. João Paulo II foi beatificado em 2011 e canonizado em 2014. De forma geral, ele não se envolveu em muitas polêmicas. Talvez a maior delas tenha sido a troca de correspondências com uma filósofa polaco-americana chamada Anna Teresa Chmielewska. Foram encontradas mais de 350 epístolas e muitos tentam apontar que o pontífice mantinha algum tipo de relação conjugal com a mulher, mas nada disso foi provado. João Paulo II era muito diplomático e conhecido por se corresponder com pessoas não religiosas. O caso de Ana Teresa parece ter sido só mais um entre tantos, e nada pode ser encontrado para provar o contrário. Já seu sucessor, Bento XVI, deixou um pouco mais de dúvidas em relação à sua integridade moral. Ele foi eleito provavelmente por suas inclinações conservadoras e por ser considerado um exímio estudioso e um teólogo bastante inteligente. No entanto, Bento não parecia dispor de habilidades políticas, o que, como vimos, é algo que tem sido exigido dos papas ao longo dos anos. Depois de inúmeros escândalos de corrupção, agressões sexuais e do suposto investimento em empresas que produzem métodos contraceptivos ou são usadas para lavagem de dinheiro, o Papa paulatinamente perdeu suas forças até renunciar por problemas de saúde em 2013.
O seu sucessor e atual Papa Francisco assumiu o cargo com a difícil missão de unificar os cristãos e vencer os desafios impostos pela modernidade e pela complexa história envolvendo o cargo de pontífice e da Igreja Católica. E desde o início, ele tem mostrado compromisso com esta missão. Suas polêmicas geralmente estão ligadas às suas opiniões progressistas e à recusa de se valer dos privilégios do seu cargo, desde a preferência por seus sapatos mais simples até sua moradia transferida para um convento. O argentino Jorge Mário Bergoglio tem honrado os preceitos do seu novo nome, escolhido em homenagem a São Francisco, conhecido por ser um dos santos mais humildes do catolicismo. O fato é que, independentemente de sua crença, todos sabemos que as religiões são criadas e conduzidas por seres humanos e que isso as torna passíveis de cometer erros. A nós cabe aprender com os erros passados para não cometê-los novamente no futuro e não permitir que esses desvios nos tirem do propósito inicial, a caminhada em direção a Deus. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.